Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Terceira vez. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh Deus maravilhoso! Quando Moisés, na sua pequena falha, porque Moisés era um homem pacífico, um homem humilde, mas aquele povo deu muito trabalho para ele. Às vezes a igreja dá muito trabalho para os pastores, não é verdade? Eu também sou ovelha, eu sou um evangelista, e às vezes nós damos trabalho para a nossa liderança. Moisés, teve uma hora que ele ficou nervoso naquele episódio da rocha, e Deus não permitiu ele entrar na terra, só avistou, mas levantou Josué para fazer o povo conquistar a terra, porque o plano de Deus não frustra. Quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumpri-la. O Senhor Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se aborreça. O que Ele fala, Ele faz. Mas uma coisa Ele exigia daquele povo e exige de nós: santificação. É óbvio que essa santificação do povo judeu não é a santificação que nós fazemos hoje. Aquele povo que seguia a lei de Moisés, eles tinham uma certa responsabilidade com a sua roupa física, era um ritual de purificação, tinha o holocausto, eram as regras que Deus passou para aquele povo fazer a consagração, a separação. Mas, embora no primeiro capítulo até Josué dizer essa frase notória, que primeiro você tem que santificar e depois você verá as maravilhas, não é invertido. Muitos irmãos e irmãs hoje em dia desejam o poder de Deus sem santificação, invertendo a ordem. Não está escrito aqui, você verá maravilhas e depois, para agradecer, você vai santificar, não. Está escrito, você santifica primeiro e depois eu farei maravilhas, assim diz o Senhor. Mas esse Deus falou isso há quanto tempo atrás, há quantos séculos atrás? Devemos dar credibilidade no dia de hoje? É claro, Tiago 1,17 diz que toda a dádiva, todo o dom perfeito, ele desce dos Pai das luzes, no qual não há sombra, mudança, não há mudança em Deus, nem sombra de variação. Então significa que Deus é imutável. E nos dias de hoje, se nós quisermos ser abençoados com sinais, ver prodígios e ver maravilhas, nós precisamos de santificação. Majestade santa é o Senhor. O povo santificou conforme o costume daquela época, e Deus honrou o ministério de Josué, porque se o mar vermelho abriu diante de Moisés, o Jordão, que naquela época não era um riozinho mirrado como hoje, as pessoas vão lá, fazem o batismo, tudo tranquilo, águas paradas, não, era uma época de cheia, era um rio turbulento. Não tinha canoa, não tinha embarcação adequada para passar 2 milhões de pessoas, amada igreja. Saíram 600 mil homens do Egito. A maioria dos teólogos bate martelo que tinha de 2 a 3 milhões de pessoas ali. Então o Senhor faz um sinal através da fidelidade de Josué e do povo que realmente santificou. No Mar Vermelho tinham paredes de águas dos dois lados. No Jordão fez a parede de água de um lado e do outro lado secou. Como Deus foi com Moisés, Deus iniciou o ministério.
de Josué, o povo passou em terra seca. Depois da santificação, o milagre aconteceu. Ei, Arras, não para por aí. Tinha cidades para ser conquistadas. Moisés conquistou e ganhou batalha dirigindo esse povo por apenas 2 reis ao leste do Jordão. Josué tinha pela frente 31 reis para destruir a sua monarquia e tomar a terra. Era muita coisa. Não obstante, é bom você lembrar que esse povo todo que saiu da terra do Egito, essa primeira geração, nenhum deles entrou nessa terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Deus sabe quem é capaz de entregar a sua própria vida pela obra de Deus. Deus sabe. Deus sabe quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus sabe quem está com os olhos no céu e coloca as coisas materiais como um plano secundário. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. É Deus quem escolhe, é o Senhor quem nos chama. Errei a data, não era 2017, era 2012. A Igreja Assembleia de Deus tinha 70 igrejas aqui na cidade de Uberlândia. Eu estive lá na sede. Estava vivendo uma aprovação enquanto diácono, muita aprovação financeira, não consegui parar, estacionamento cheio demais. Coloquei o carro no shopping, comecei a subir as galerias e o Espírito Santo disse para mim: você é meu pregador. Aleluia. Cheguei lá em cima aos prantos, enquanto muitos estavam desatentos, Deus já estava falando comigo. O pastor Marcelo Satir pegou a palavra e contou experiências que ele viveu na África. Mas antes de iniciar a mensagem, ele disse: essa mensagem de hoje à noite é sobre os pregadores de Deus. Se eu estivesse lá pertinho dele, eu ia falar assim: eu já sabia, Jesus já tinha falado comigo. Aleluia. Oh, glória. Não somos nós que escolhemos isso, é Deus quem nos escolhe. E Ele sabe sempre o que faz. Aos olhos humanos, muitos podem ser confundidos, mas os olhos do Senhor não erram. Ele escolheu Davi, Ele escolheu Josué, Ele escolheu você, amado irmão ou irmã. Foi Ele quem te amou primeiro. Por isso você está aqui. Você foi atraída pela presença do Espírito Santo. Você foi tocado por Deus. Você arrependeu das suas misérias e entregou o seu coração ao Senhor. Coisa boa fizeste, porque não há nada melhor do que ser servo do Senhor. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Josué tem Jericó pela frente. O que faço, Senhor? Vamos circuncidar esse povo da segunda geração. E essa circuncisão era uma mini operação que faziam na genitália masculina, que hoje em dia pode ser considerado um ato de higiene pessoal. Você sabe por que aquele povo hebreu crescia mais do que os egípcios e ele destacava em frente às outras nações? Porque Deus falava para Moisés sobre leis fitossanitárias que as outras nações não tinham o menor conhecimento. Isso era um tipo de purificação, mas o apóstolo Paulo nas suas cartas diz
que essa circuncisão ficou no passado, que hoje você precisa ter o seu coração circuncidado, puro, porque quem pode subir ao tabernáculo santo de Deus? Só aquele que tem as suas mãos limpas e o seu coração purificado, diz a palavra de Deus. Mas ele circuncidou todos os homens a partir de uma determinada idade, e o que tinha pela frente era uma cidade fortificada, com muralhas que nós estudamos na arqueologia bíblica e podemos perceber até os dias de hoje que eram espessas e elevadas. Os espias encontram uma prostituta por nome Raabe. O rei de Jericó descobre que esses espias estão lá e mandam então seus emissários. Raabe esconde os espias no terraço e simula que eles já tinham ido para casa. Enquanto isso, ela fala com os espias para eles pouparem a vida dela e a vida de seus familiares. E os espias então fazem um contrato. Naquela época e hoje também deve valer a sua palavra. Tem homem de palavra aqui, tem servo de Deus que tem palavra, tem mulher de Deus que fala, que faz e faz mesmo. Quando fizeres um voto ao teu Deus, apresse-se em cumprir, diz o Senhor. Interessante que essa mulher ímpia ouviu falar sobre o Deus de Israel, e ela às vezes tem mais fé do que nós que estamos dentro da igreja. Nós ouvimos os rumores, todo mundo aqui está com medo e temeroso, porque ouvimos que o seu Deus não é um Deus que está lá em cima, é um Deus que está aqui embaixo, operando no meio do seu povo. Certamente os idólatras, os pagãos, oravam a um Deus distante que nada fazia, mas a fama do povo de Israel é que havia sinais no mundo físico, operados de maneira sobrenatural. Não era um Deus de longe, o nosso Deus é um Deus de perto. Ele está dentro de nós, tão perto, dentro do nosso coração. Então os espias disseram: se você nos proteger, não entregar ao rei, que não fizer um relatório que estivemos aqui, você vai colocar um fio de escarlata, e quando nós formos possuir a cidade, nós pouparemos você e quem estiver dentro da sua casa. Oh, que maravilha! Fé nessa mulher, hein? Fé dessa mulher, melhor dizendo. Fé grande. Tem gente aí de fora que escuta o que Deus faz aqui dentro e tem mais fé do que a gente que está aqui dentro. Se fores frouxo no dia da tua angústia, é porque a sua fé é pequena. E tem gente que acha que tem muita fé, mas na verdade a fé ainda é pequena. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus pelos irmãos da Secretaria de Missão, que tem organizado logística, sustentado missionários e tem pagado um preço alto para fazer com que essa palavra chegue inclusive em outras nações. Deus, o Senhor, dá a paga a cada um dos teus servos, que tem nas almas amor. Aquele que ganha alma sábio é. Se você não preocupa com almas, qual sabedoria há em ti? Que uma coisa é, quando nós
atribulamos com as coisas da terra, nós esquecemos do propósito de Deus. E entretenimento é que não falta hoje, ocupação é que não falta hoje. Tudo é complexo, tudo é muito rápido. Mas a palavra de Deus nos exorta. Não é este pregador, é a palavra de Deus. Nos exorta a andar em espírito, a viver em espírito e não satisfazer a vontade da carne. Quando nós estamos em espírito, nós preocupamos com as almas, com aqueles que ainda estão perecendo no Egito. Oh Deus de Israel, aqueles homens espias voltaram cheios de fé e disseram a Josué que eles iam conquistar a cidade, porque a cidade emocionalmente já estava derrotada. Quando na mente você se entrega, você já perdeu. Você percebe que o diabo hoje ataca principalmente a nossa saúde mental? Os dardos inflamados do maligno, eles vêm na mente. Antigamente você via as pessoas aleijadas porque machucou na máquina, porque machucou na roça, pessoa com bócio porque não ingeriu sal com iodo. Hoje em dia você vê as pessoas todas normalmente, raríssimas exceções, com o seu corpo bom, a academia lotada, mas e as mentes? E as mentes? O pregador, como que faz? A palavra diz em Efésios que você tem que proteger ela com o capacete da salvação. Aí o dardo inflamado bate e volta. Você é salvo em Cristo Jesus. Não há o que temer. Não há. Josué encontrou um príncipe dos exércitos de Deus. Se prostrou e esse anjo do Senhor recebeu adoração. Não pode ser. Só pode ser Jesus. Porque anjo não recebe adoração, mas esse recebeu. E esse deu instruções que Josué obedeceu. Não foi estratégia de guerra militar, não é com o braço que eles venceriam. Foi uma coisa absurda que Deus falou para Josué. E Josué absurdamente obedeceu, porque às vezes a palavra de Deus fala conosco, o Espírito Santo fala conosco coisas impossíveis de acontecer, impensáveis, inalcançáveis, que nós ficamos tão pequenos que nós não temos coragem nem de pronunciar, são impronunciáveis, porque o que Deus fala é um absurdo do ponto de vista racional. Você não viu e nem nunca vai ver muralhas espessas caírem com som de trombeta e gritos. Você nunca vai ver isso. O máximo que você vai observar é pessoas que conseguem fazer o tom de voz vibrar com a frequência do cristal numa amplitude máxima, entrar em ressonância e trincar. Mas muralhas espessas de pedras jamais. Mas Deus derrubou as muralhas de Jericó. Ele derrubou. Mas a de Raabe não. A casa dela estava em cima da muralha e não caiu, porque Deus tinha um acordo com ela. Oh glória! É óbvio que o fio de escarlate apontava para o sacrifício que o Senhor Jesus iria fazer muitos séculos depois na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Deus diz, irmãos, irmãs, eu sou um professor, eu li todo o livro de Josué, eu tenho muitas atividades, mas eu fiz questão de ler o livro de Josué e eu fiz algumas perguntas das quais Deus foi me respondendo
gradativamente. Ninguém pode te resistir, Josué. Ninguém será contra você. Mas, na terceira batalha, onde precisava da terceira intervenção do Senhor, a cidade de Ai colocou o povo de Israel para correr. Não parece antagônico? Ninguém vai te resistir, Josué. Mas o povo de Ai fez com que os israelitas corressem. Resistiram aos israelitas, mas os israelitas não resistiram ao exército de Ai. Estranho, né? Às vezes Deus fala alguma coisa com você, usa um vaso, te faz uma promessa e a promessa não chega. Às vezes você pode até se frustrar. É óbvio que tem pessoas más intencionadas que fazem isso para aparecer. Existem os falsos profetas, mas existem também os verdadeiros homens de Deus que têm dom de profecia, porque nós somos pentecostais. E aí você às vezes julga, diz: nossa, mas não vai acontecer. Será que ele era um homem de Deus mesmo, uma mulher de Deus mesmo? Ou será que o problema está comigo? Porque os anos estão se passando e essa situação não resolve. Eu até desanimo, às vezes, alguns pensam assim, e até perco a fé que isso um dia vai se resolver. Mas Deus foi tão enfático em falar, mas eu não vejo mais saída. Talvez você esteja nesse momento da sua vida. E o que está de errado? O que pode estar errado é que às vezes nós deixamos o anátema entrar dentro do nosso coração. Deus deu ordem para o povo não fazer uso de nenhum objeto consagrado na batalha anterior, mas Acã pegou a capa, prata e ouro e escondeu. Às vezes, amada igreja, nós vamos em alguns ambientes que nós entendemos assim: está tão puro, está tão leve, está tão santo. Pode ser por causa de uma santificação coletiva, mas às vezes, não sei se já aconteceu com os amados obreiros, que você vai pregar em algum lugar que parece que o diabo não tira o pé de lá de jeito nenhum. E você vai para um lado, você vai para o outro, e o Espírito não quer fluir. Será porventura que tem um anátema no meio do povo? Coisas que entram no nosso coração, da qual nós não esquecemos. Ah, mas eu perdoei, pastor. Mas que foi errado, foi. Perdoa não, irmão. Perdoa não, irmão. Tem mágoa, tem resquício, tem amargura. E se der raiz, é difícil para tirar. Tem que chamar aquela patrolona forte para tirar o toco inteiro. Ele tem poder. Ele chama Espírito Santo de Deus, que pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Deus é tão sério, Deus é tão santo, que Acabe morreu, a sua família e os seus animais, não ficou nada. Deus tirou o anátema do meio da congregação. E depois o que aconteceu? A vitória veio. Com anátema, sem vitória. Sem anátema, um povo vitorioso no Senhor. Conquistou Ai. Mas teve arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagadas as vossas transgressões
e venham os tempos do refrigério, da presença do Senhor. Aí, amado irmão, amada irmã, ninguém vai poder te resistir. O que Deus falou vai acontecer. Não era a história final de Josué e o seu povo, era uma disciplina que Deus tinha que ter com eles. Ninguém gosta mais hoje em dia de ser corrigido. Se você falar um pouquinho mais forte, a pessoa já... mas logo eu que faço isso, aquilo e acolá, e eu faço tanto. Mas falta mais uma coisinha, irmão e irmã. Falta mais isso. Perdoar e pedir perdão. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, você fica separado do Santo de Israel para sempre. Porque quando o Senhor te alcançou, Ele te perdoou coisas muito horrendas que você fazia, e isso Ele não tem mais contra ti. Porém, quem te ofendeu fez coisas pequenas, e você é capaz de perdoar com a ajuda do Espírito Santo. Misericórdia. Quem te ofendeu, seja na sua casa, família, seja na família de Deus, é possível perdoar e ser perdoado, e o nome do Senhor ser glorificado. E essa causa que não está resolvida se resolverá, e você vai pegar esse microfone para testemunhar a glória do Senhor. Porque a palavra diz: santificai-vos, e amanhã vocês verão maravilhas. Hebreus, o livro de Hebreus 12, 14 também faz menção a isso, sobre a santidade, e também na prerrogativa de seguir a paz com todos. Como é que você diz que é santo se você só vive em guerra? Seguir a paz com todos é fácil? Não. Às vezes as pessoas não vão concordar com você que anda na verdade, porque elas querem viver no Egito de mentira. Mas do seu lado só pode ter amor, porque Deus é amor. Então você segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui tem um ponto importante, porque Josué ia guerreando, conquistando e dividindo a terra, mas chega um ponto que o Senhor fala com ele, que ele já era da idade avançada, e ainda tinha ficado muita coisa para conquistar. E o que tinha que ficar para conquistar era com o povo, porque a resistência existiu. Ah, pregador, esse livro é tão antigo, não tem nada a ver com hoje. Tem tudo a ver, irmão e irmã. Você está num mundo de batalhas não mais físicas, mas de ordem espiritual. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é os principados, as potestades, o príncipe das trevas nas regiões celestiais da maldade. Você precisa viver em batalha. Sem santificação não é possível você vencer esses obstáculos. Jordão, Jericó, Ai, isso tudo é obstáculo que tem na sua vida para ser derrubado. E você só vai conseguir isso através de uma vida santa e irrepreensível. Deus falou com Abraão coisas grandes, fez promessas grandes, mas Ele falou: tem uma prerrogativa, anda na minha presença e ser perfeito. Toda promessa é condicionada. Josué fez a parte dele, e como fez, bem feito. Mas tinha coisas ali que depois era para os liderados dele resolver. Tinha bolsões de resistência que o povo tinha que resolver, e algumas tribos não queriam resolver, não queriam mais santificar.
Muitos cantores e até pregadores criticam aquela irmã nossa em Cristo Jesus, a Damares. Eu gosto muito das letras dos hinos dela, e a interpretação, ela tem que vir segundo o Espírito Santo de Deus. Porque, já concluindo, amada igreja, o nome Josué foi modificado. O nome original dele era Oséias, que significa salvação. Josué é o Senhor é salvação. Veja que o Senhor é a salvação. Se você pegar um nome de Josué no hebraico, você vai ver que é muito semelhante ao nome de Jesus no grego, que é Yeshua. Josué é tão importante, o livro de Josué é tão importante, que ele faz um paralelo de glória direto com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a salvação. Você estava num estágio deplorável, mas o Senhor te alcançou com salvação. Cristo guerreou, não reclamou. Como uma ovelha muda, ele foi ao matador. Aquela cruz é óbvio que não era para ele, era para mim e para você, porque nós estamos no papel de Barrabás. Ah, mas eu não matei, eu não roubei, aí eu não fui. Será, irmão e irmã, que a Bíblia fala que se você chamar o seu irmão de louco, você já cometeu um grande pecado. Se você olhar o cônjuge do outro e desejar, você já cometeu adultério. Será que você é bom? Será que eu sou bom? Será que você é santo? Será que eu sou santo como eu preciso ser santo? 1 Pedro, a carta, capítulo 1, a primeira carta no capítulo 1, fala: sede santo, porque eu sou santo. Será que a santidade que nós temos é santidade mesmo? Cristo fez algo que nenhum ser humano poderia fazer. Ele se entregou sem pecado por mim e por você. O sacrifício foi substitutivo. Ele conquistou para nós o direito de herdar o céu, como Josué conquistou Canaã para o povo de Israel. Porém, Josué disse aos seus líderes no capítulo 24 para fazer tudo conforme a lei, deu ordem para eles e deu uma missão para eles continuarem. A palavra de Deus diz que o maior sacrifício Cristo já fez, Ele já pagou por mim. É isso que Damares canta. Mas ela canta assim depois: mas agora eu também estou pagando um preço para morar no céu. Aleluia. Ela não está se referindo ao preço que Cristo pagou, porque na estrofe anterior ela já diz que o sacrifício maior foi Cristo que pagou, e ela agradece isso, e ela louva por isso, pela salvação. Mas ela entendeu esse versículo, ou com quem compôs a música entendeu o versículo, que se você não santificar, você não verá o Senhor. Porque a salvação também é um estágio dinâmico. Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. A promessa maior para a igreja é o céu. E o céu está condicionado a, depois que você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você deve entrar no processo de santificação. A lei é para ser cumprida completamente. A Bíblia não é para ser cumprida parcialmente. Eu vou ler a Bíblia, mas não vou mais orar. Eu vou orar, mas eu não
estou mais conseguindo ler a Bíblia. Jejum eu não vou fazer mais. Leia a Bíblia. Ore. Jejue. Santifique um pouco mais. Consagre a sua vida um pouco mais. Mas eu não consigo mais. Tem um bloco impedindo de gelo. Eu não consigo mais. Lerras. Deus vai te ajudar essa noite. O Senhor está aqui para derreter a dureza do nosso coração, porque Ele não faz acepção de pessoas e quer que todos sejam salvos, que nenhum se perca. Há 20 anos atrás, eu entrei em uma igreja. No final do culto, o pastor pregando, e eu trabalhava na Nestlé, uma fábrica de macarrão que fechou lá no bairro Martins. E o Senhor disse para mim que eu seria um professor conhecido no Brasil. Isso é uma coisa impronunciável, inacreditável para um operador de máquinas que tinha medo de falar em público, timidez intensa. Eu só chorei e disse: como o Senhor tem isso para mim? Fui me preparar, fui estudar, fiz 2 graduações, fui morar em Goiás, em Tubiara. Depois de muitos anos que eu ouvi o Senhor falar isso comigo, eu fui ministrar minha primeira aula no Senai. Que aula horrível, tremia, tinha um retroprojetor, ficava assim, não fluiu. Voltei para casa e disse: Rosilene, será que Deus está certo nisso? Isso não é para mim. Eu quero trabalhar em empresa, quero ser encarregado, supervisor, diretor, presidente. Eu quero seguir uma carreira corporativa, professor. E ela disse assim: mas Deus não erra. Quem falou que você vai ser um professor? Eu falei: foi o Espírito Santo. Ela falou assim: por que você não pede Ele para dar as aulas para você? Eu falei assim: o Espírito Santo preocupado com ministrar a aula para mim. E fui orar e jejuar. No segundo dia eu entrei lá naquela sala. Tinham 50 alunos sentados. E eu andava na sala e falava de química, e o poder de Deus emanava da minha vida e atingia muitas pessoas. Foram 2 horas que se passaram como se fossem 2 minutos. E uma aluna ainda disse assim: professor, essa química vai mudar a minha vida, porque ela sentiu a presença do Espírito Santo em uma aula de química. Como pode isso? Deus me levou para a universidade de novo, fez o meu mestrado para mim, me abriu uma porta de doutorado, eu fiz. Depois eu fiz um pós-doutorado em 2016, e como eu não tenho a fé de Abraão, Deus queria me levar para o norte de Minas. Deus me revelava as provas dos concursos que eu fazia na UF. Quando chegava na última etapa, Deus não deixava eu entrar. Eu falei: então por que o Senhor me mostra tudo e eu vou quase lá e o Senhor passa um mel na minha boca, mas não me dá o doce? E o Senhor então fez eu ir para lá, passar num concurso que eu não podia passar, que tinha 2 candidatos que tinham pós-doutorado no exterior, um nos Estados Unidos e um na Suécia. Não era a minha área lá de investigação, e a porta abriu para mim e fechou para eles, e eu fiquei lá 10 anos fazendo a obra de Deus. Sabe onde é a minha missão? No lugar mais difícil que você pode imaginar hoje, chamado Universidade Federal. Se você acha que a concentração de demônio é grande nos terreiros de candomblé, nas encruzilhadas, você está enganado.
Entra na Universidade Federal e você vai ver o que é capeta, o que é obstáculo e o que é dificuldade. Porém, eu não temo, porque foi Deus que me colocou ali. E Deus tem honrado o nome dele na minha vida, fazendo com que eu coloque as minhas mãos prospere para a glória e honra do nome dele. É claro que eu tive dificuldades e barreiras durante esse período, e o anátema tem que ser removido constantemente do coração, senão você não alcança a sua promessa integral. Sabe o que é mais importante para mim? Ser um evangelista. Eu entrei no Instagram da igreja e já tinha visto essas maravilhas que o pastor tinha falado antes de vir para cá. Eu estou seguindo lá a igreja. O meu é Evan Prof. Dr. Luciano, evangelista, professor, doutor Luciano, porque para mim ser evangelista, ser servo do Senhor é maior do que todas as outras coisas. Eu entendi a minha missão, eu preciso ministrar dentro das universidades. E Deus tem me dado graça de fazer até projetos de extensão para falar de ciência e fé em lugares aonde já não é mais possível falar. Porque quando Deus abre uma porta, o homem não pode fechar. Amada igreja, Jesus te salvou. Ele alcançou você. Mas agora faça a sua parte. Santifica. Porque você já viu muitas maravilhas como essa que eu contei aqui. Você já viveu coisas semelhantes e ainda maiores. Mas você precisa continuar santificando para ver as maravilhas do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, te dê graça, te dê unção que só vem através da santificação, te dê poder que só vem através da santificação. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz. Que Deus alcance toda a sua família e que você veja os teus todos servindo ao Senhor. Porque se tem uma coisa que Josué fez aqui no final, depois de advertir o povo que não quis santificar, o povo que não quis santificar, misturou com as outras nações, incorporou a idolatria e ficou em divisão com o Senhor. Por isso que você vai ver no livro de Juízes tanta tristeza, porque o povo não santificou depois que os líderes da qual Josué passou a sucessão morreram, e o povo de Deus voltou a perder. Não pode acontecer isso com a igreja, porque Cristo é infinitamente maior do que Josué. Ele já conquistou para nós na cruz a herança de morar no céu. Ele venceu a morte, o pecado e Satanás. Mas agora você precisa santificar a sua vida. Santifiquemos ao Senhor, para que possamos no porvir alcançar maravilhas de Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. Então somente creia. Faça a sua parte e receba